Bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. Epáfras, o fundador dessa comunidade, vai até o apóstolo Paulo, ele que estava preso, e ele diz: Paulo, algo me preocupa. Um veneno mortal se infiltrou nesta comunidade, na comunidade de Colossos. Nós precisamos refutar esta heresia, a heresia de Colossos ou Colossos. Nós precisamos refutar. Aí então, Paulo escreve diante da mensagem que Epáfras traz na sua presença. Ele escreve essa carta, manda Tíquico e Onésimo para conduzirem a carta e a leitura dentro da comunidade. É assim que o evangelho era pregado na antiguidade. Conseguem perceber? Hoje seria mais fácil, você mandaria um WhatsApp, né? Escreveria uma mensagem pela inteligência artificial, mandaria pelo WhatsApp e a comunidade receberia. Não, mas antigamente não. Era uma viagem trazendo as notícias, era uma carta que era escrita, era alguém que era enviado. Tíquico e Onésimo foram enviados. Eles receberam a carta, essa carta foi lida também para os laodicenses, porque o evangelho precisava refutar esta heresia. Tendo introduzido contextualmente essa carta, eu preciso conduzir os nossos ouvidos, os nossos corações, pedir o Espírito Santo de Deus que nos conduza em 3 movimentos importantes nessa noite. 3 movimentos. Vamos juntos? Para entender a supremacia de Cristo? Primeiro movimento. Primeiro ato desta noite. Irmãos, percebam o que Paulo diz no verso 13. Ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No capítulo 2 da carta aos Colossenses, Paulo diz de maneira clara que nós estávamos mortos nas nossas transgressões, na incircuncisão da nossa carne. O nosso pescoço, a nossa cerviz é dura. O nosso coração é pétreo, é gelado, é gélido. O evangelho tem dificuldade de penetrar, percebam só, nos nossos corações duros. Ele nos libertou. Percebam só que este primeiro movimento é para que você enxergue a crueldade do ser humano, a maldade do ser humano, a malignidade do ser humano, para que então você enxergue as potencialidades do amor de Jesus. Irmãos, nós estávamos escravizados nos nossos delitos, na incircuncisão da nossa carne, estávamos asfixiados em um império de trevas, e Ele nos arrancou de lá e nos transportou para um reino de amor. Percebam a crueza dos nossos corações. Olha que interessante, no livro O Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche diz uma coisa interessante. Ele diz assim: Dostoiévski foi o único psicólogo de quem eu aprendi alguma coisa. Essa frase nietzschiana é emblemática, porque ele percebe a análise que Dostoiévski, esse autor russo, faz a respeito de seus personagens. É interessante isso. Como ele analisa profundamente, como ele mergulha na nossa alma ao mergulhar nestes personagens. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou lendo uma obra intrigante deste autor, Memórias da Casa dos Mortos. Percebam comigo a inteligência deste autor. Ele foi preso e ficou no cárcere por alguns anos, o próprio autor russo Dostoiévski.
E por causa das experiências que ele teve no cárcere, ele escreveu uma espécie de autobiografia, este livro. Há um personagem central, Alexander Petrovich, que passa pela experiência. Ele está sob este personagem, narrando os fatos que ele viveu no cárcere na Sibéria. E é interessante perceber como nós enxergamos nesta obra a mais visceral exploração da condição humana. Talvez na literatura moderna não exista nada tão profundo como este livro sobre a nossa condição. A crueza da nossa condição, porque ele constrói uma espécie de retrato literário mais real, irmãos, da degradação moral, psicológica e espiritual que o sistema prisional russo imprimia sobre os seus presos. E a partir desta situação, como vinha à superfície de cada um dos presos todas as monstruosidades humanas. É interessante perceber como aquele cárcere no livro se torna uma espécie de microcosmo, um pequeno mundo em que a humanidade é apresentada em ruínas. A dignidade está esvaziada, a alma humana é exposta em sua vileza, em sua crueza, em sua maldade, em sua desgraça. O que Dostoiévski mostra é como o ser humano, percebam só, como o ser humano pode se tornar um monstro. Como nós temos uma capacidade intrínseca, uma potencialidade para o mal absoluto. E como esse mal se apresenta tantas vezes nas nossas próprias vidas. E até, irmãos, nos nossos jornais. Recentemente tivemos um rombo de 6 bilhões de aposentados, de indígenas, de pobres, de idosos. Gente cheio do dinheiro, que conseguiu com a sua vilania, com a sua maldade, saquear ou mais, 6 bilhões ou mais. Como nós conseguimos enxergar, irmãos, no espelho da lei, a nossa crueldade, e a verdade é que todos nós temos potencialidades incríveis para nos convertermos nestes vilões. O cárcere nessa obra é um espelho da nossa crueldade, da nossa maldade. Perceba como a palavra de Deus ela é límpida, como ela é clara, como ela é transparente. Ele nos arrancou do império das trevas. Estávamos mortos nos nossos delitos, estávamos mortos nas nossas transgressões, estávamos mortos na incircuncisão dos nossos corações. Por quê? Porque somos vilões, porque há males intransponíveis dentro dos nossos corações, somos pecadores, somos miseráveis, e como Agostinho disse, os mais miseráveis são aqueles inconscientes da sua miséria. A lei de Deus, a palavra de Deus, revela a nossa maldade. Jesus disse assim: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Se vós que sois maus, Cristo, a verdade, Ele revela quem nós somos. E percebam, irmãos, coisas pequenas são capazes de trazer à superfície das nossas ações toda a nossa maldade. Ou você nunca foi fechado no trânsito e desejou o capotamento de quem te fechou? Ou você nunca disse, vendo um jornal, esse cara podia ser morto, ele poderia ser queimado, como os discípulos quando passaram em Samaria: Jesus, vamos queimar esse povo. Você já percebeu que sempre vem à superfície as nossas maldades, a nossa crueza, a nossa crueldade, as nossas malignidades? Irmãos, a lei, Romanos 3,20 diz isso, ela expõe as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas.
as nossas vilanias, as nossas maldades. E esse é o primeiro movimento, o movimento de mostrar através do espelho do cárcere, através do espelho da lei, quão miseráveis nós somos. Segundo movimento. O segundo movimento é mostrar a sedução da heresia de Colossos. Percebam, irmãos, o que a palavra de Deus diz lá no capítulo 2 de Colossenses. Abra comigo, diz assim, verso 8. Cuidado que ninguém nos venha a enredar com a sua filosofia. E vãs, o quê? Sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. No verso 16 do mesmo capítulo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Verso 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis do mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Verso 18, ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Percebam comigo, irmãos, sutileza, a heresia que se infiltrou sorrateiramente nesta comunidade que Epáfras fundou, é uma heresia sutil. Por quê? Porque ela tem vestes de religião, ela tem vestes de práticas ascéticas, ela tem vestes de experiências emocionais, mas todas essas experiências, essa ascese rigorosa, toda essa religião disfarça um mal que perverte o nosso olhar para a supremacia de Cristo. A região da Frígia, onde Colossos se localizava, era uma região conhecida. Antes do evangelho entrar na Frígia, nós já tínhamos um culto pagão a Cibele. Os ritos eram com sangue de touro, com visões noturnas, com tremor no corpo. Deusa Cibele era a divindade da fertilidade, da natureza, e as práticas estáticas eram comuns. Os períodos emocionais, quando a pessoa perdia o controle da sua alma, tudo isto eram vestes que confundiam o olhar daqueles cristãos que estavam ali. Tudo isso se somou ao misticismo judaico, às religiões pagãs que se somaram ainda mais. No segundo século depois de Cristo, uma outra heresia foi criada na Frígia, o montanismo. Experiências estáticas, visões, tudo isso arrancava os olhos desta comunidade para a supremacia de Cristo. Foi através desta infiltração que Paulo, ao perceber o perigo, escreveu esta preciosa carta. Escreveu essa preciosa carta para mostrar aos colossenses a sutileza, as filosofias vãs que estavam por trás de tudo aquilo. O perigo são as vestes religiosas. Irmãos, há um perigo muito grande nas religiões, e inclua, por favor, a religião cristã. É de colocar em nós a responsabilidade de construir torres, como a Torre de Babel em Gênesis 11. De nos acharmos suficientes, de entender que as nossas práticas religiosas, que os nossos encontros dominicais são suficientes para salvaguardar os nossos nomes no livro da vida. Até quando os nossos olhos se perverterão diante dessas heresias que sempre se revestem de novidades?
Por isso os nossos olhos precisam estar fixos em Cristo, porque Ele é supremo, porque Ele é suficiente. Percebam comigo, a grande ameaça desta heresia, irmãos, não era o abandono completo de Jesus, mas o seu rebaixamento. Era uma religião que dizia assim: cremos em Jesus, mas nós precisamos de algo a mais. Este é o perigo. Nós cremos em Jesus, mas nós precisamos de mais regras. Nós cremos em Jesus, não, mas nós precisamos de mais ritos. Nós cremos em Jesus, mas não, nós precisamos mais de seres intermediários, de anjos. Eles entraram em práticas, em rigores éticos, em cultos aos anjos, em seres intermediários. Por quê? Porque Cristo não lhes era suficiente. E é por isso que nós precisamos nos perguntar: até quando Cristo não será suficiente para nós? Até quando Cristo não será total para nós? Até quando precisaremos disfarçar o nosso amor por Ele em vestes religiosas que não demonstram a sua supremacia? Irmãos, aquela fé foi sequestrada por um sistema em que Cristo não era mais o centro. E este é o perigo. A sutileza desta heresia, arrancar Cristo do centro. Essa heresia, irmãos, falava de humildade, mas cultivava orgulho espiritual. Essa filosofia falava em disciplina, mas impunha fardos pesadíssimos. Ela falava de adoração, mas desviava o foco da cruz. E percebam, irmãos, nesse segundo movimento, nós precisamos enxergar como essa heresia se revestiu de novidades em nosso tempo. Onde, pastor? Onde essa heresia, onde essa religião falsa, que diminui a sublimidade de Cristo, a suficiência de Cristo, ela reaparece em nossos tempos? Onde essa vã filosofia, onde essa sutileza, onde essa ameaça, onde esse veneno se apresenta nos nossos tempos contemporâneos? Ela ressurge, irmãos, quando se prega que nós precisamos de experiências mais profundas do que a cruz. O dia que os nossos corações, o dia que as nossas almas, o dia que as nossas vidas não se saciarem de Cristo, nós construiremos outras experiências para satisfazerem aquilo que só Jesus satisfaz. Eu não preciso de experiências profundas, eu tenho a cruz. Jesus disse assim: está consumado. O Evangelho é a proclamação da suficiência. Não precisamos de outros, não precisamos de novas experiências, precisamos da cruz. Não precisamos de experiências mais profundas, nós temos diante de nós a sublimidade da cruz, a transparência da cruz. É esta a experiência que origina a nossa fé e que coloca nesta mesma fé o seu telos, a sua finalidade, o seu objetivo final. Por isso, carregue a sua cruz. Essa heresia, ela aparece, ela ressurge quando nós buscamos revelações mais espetaculares do que as Escrituras. Pastor, eu fui num culto maravilhoso. Ah, é? Que bênção. Como é que foi lá? Eles revelaram o meu CPF, pastor. Irmãos, quando nós entramos em circos que são chamados de igreja, e somos apresentados a estes espetáculos vazios,
em que a suficiência da palavra de Deus é colocada em xeque por causa dessas revelações menores, nós estamos diante de uma heresia, a heresia de Colossos. A palavra de Deus é suficiente, irmãos. Nós temos aqui de Gênesis a Apocalipse tudo que Deus quis que nós soubéssemos. Toda a sua revelação está aqui entre Gênesis e Apocalipse. Nós temos tudo. Ele inspirou profetas e apóstolos. Não precisamos atualizar mais nada, não precisamos considerar estes textos antigos, não precisamos de revelações mais profundas. Nós temos a palavra de Deus, nós temos as sagradas letras, nós temos essa espada de dois gumes que penetra ao ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas. Essa palavra vai onde qualquer psicanalista gostaria de ir. Lá no mais interior dos nossos ossos, essa palavra penetra, transforma, restaura, nos salva. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não precisamos de revelações, nós já temos a revelação, a palavra de Deus. Essa heresia renasce, irmãos, quando nós queremos intermediários mais acessíveis que o Salvador. O dia que você considerar a oração do Daniel, a minha oração mais poderosa do que a sua, nós fracassamos enquanto pastores. Não há orações mais poderosas, menos poderosas. Há orações íntimas. Há orações que são cultivadas no quarto secreto, na intimidade daqueles que não querem expor publicamente aquilo que vivem de verdade nos seus quartos. Essa é a oração verdadeira, essa é a oração íntima. Não há holofotes, não há redes sociais, apenas a interioridade do quarto e aquele Pai que está lá em secreto, nos recompensando pela beleza do que é cultivado lá dentro, na intimidade dos nossos quartos. Não precisamos de intermediários. O sacerdócio é universal. Cristo rasgou o véu do templo e hoje eu e você temos livre acesso ao Pai. Todas as vezes que nós usamos esses equívocos de orações mais poderosas, estamos recosturando o véu. Esse sacerdócio é página virada, irmãos. Todos nós temos acesso direto ao Pai. Amém? Essa heresia renasce, ela reaparece quando ela se infiltra através de discursos de prosperidade. Quando Cristo não é mais suficiente, porque Ele precisa vir trazendo sucesso material e financeiro. Anátema, irmãos. Cristo é suficiente. Ele não se encarnou para encher o seu bolso de dinheiro. Ele não se encarnou para dar a você sucesso profissional. Quer sucesso profissional? Vai estudar. Vai trabalhar, acorda cedo. Faça uma pós-graduação, empreenda, tenha coragem, avance. Cristo não se encarnou para encher o seu bolso de dinheiro. Cristo se encarnou para trazer salvação a nós, remissão de pecados. Ele rasgou todo o escrito de dívida que havia sobre nós, um escrito que asfixiava a nossa alma, irmãos, porque era um escrito que apontava as nossas malignidades, as nossas maldades, a nossa crueza, a nossa vilania. Ele rasgou esse escrito de dívida. Ele se encarnou para nos libertar, para pagar um preço, a sua própria vida, o seu próprio sangue. Eu sei que foi pago um alto preço. Você lembra dessa canção? Eu sei que foi pago um alto preço. Ele pagou esse preço por nós. Ele se encarnou
para morrer na cruz por nós, substituindo os nossos corpos, as nossas almas da cruz que estava destinada a todos nós. Essa heresia, ela reaparece, ela ressurge quando ela se veste de uma espiritualidade coach. Quando o evangelho é substituído por técnicas de autossuperação, terapias da alma, irmãos. Infelizmente, hoje entramos na igreja, são 5 passos para ser feliz, 5 passos para superar a sua dor, 5 passos para... são 5 passos, é muito passo, irmãos. Eu estou cansado de tantos passos que a gente tem que dar para chegar em algum lugar. Até quando, irmãos, Cristo não será suficiente para nós? Não são técnicas de autossuperação, não são terapias. Irmãos, o púlpito é o lugar da trindade, o púlpito é o lugar da exposição bíblica, o púlpito é o lugar do cristocentrismo, Cristo no centro. O púlpito é o lugar da proclamação do evangelho. Leia os sermões dos apóstolos. Pega lá Atos dos Apóstolos e veja como eles pregavam. Leiam os sermões de Jesus, veja o que ele pregava. Essa heresia se infiltrou novamente, essa heresia está dentro, irmãos, das nossas comunidades evangélicas. Até quando? Quando Cristo deixa de ser tudo, ele passa a ser nada. Ele é tudo para a gente. Amém, irmãos? Não permita que essa heresia enfeitice o seu coração, arranque os seus olhos, que deveriam estar fixos na supremacia, na suficiência, na totalidade de Jesus. Terceiro e último movimento, a própria supremacia de Cristo. Diante do colapso do projeto humano, os nossos projetos são falidos, a nossa humanidade é falida, diante do fascínio da heresia de Colossos, da sedução dessas religiões que querem substituir a suficiência de Cristo, nós precisamos pregar a beleza do nosso Salvador. Percebam o que a palavra de Deus diz a respeito de Cristo. Vamos então verso a verso. Diz assim a palavra de Deus: Ele é a imagem do Deus invisível. Verso 15. Este é a imagem do Deus invisível. A expressão aqui é eikon, e essa palavra eikon, essa imagem, é uma expressão visível e perfeita de quem Deus é. Não é apenas um reflexo qualquer, não. É uma visão, é uma imagem perfeita. O primeiro Adão falhou. O último Adão, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. Quer compreender quem Deus é diante de tantas visões distorcidas, de tantas projeções distorcidas sobre Deus? Olhe para Jesus. Olhe para os seus feitos. Olhe para os milagres de Cristo Jesus. Leiam as palavras, as parábolas de Jesus. Seus gestos proféticos. Como ele cuspiu na terra, fez um lodo e curou um cego de nascença. Como ele multiplicou pães e peixes para um povo faminto. Poucos pães, poucos peixes, e alimentou uma multidão. Como ele transformou a água em vinho numa vila pequena, restaurando a alegria de uma família. Como suas vestes foram tocadas, a borla de suas vestes foram tocadas por uma mulher que sofria de uma hemorragia há 2 anos e foi curada instantaneamente. Quer saber quem Deus é? Observe os gestos de Jesus, como ele parava peregrinações para atender mendigos cegos. Como ele pregava, como ele anunciava, dizendo: se você quer viver o reino de Deus, seja como um samaritano bom. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus revelado, encarnado, tocável. A primeira carta de João diz aquilo que nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos, vimos com os nossos próprios olhos, apalpamos com as nossas próprias mãos.
Ele é tocável, Ele é encarnado, é Ele quem apresenta. Ele é o revelador definitivo do Pai. Filipe disse assim: mostra-nos o Pai. Ele disse a Filipe: Filipe, você está tanto tempo comigo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Não é o primeiro a ser criado, é Ele que tem proeminência, primazia, poder, autoridade. Ele é tudo na criação. Percebam as preposições: nele foram criadas todas as coisas. Ele é a moldura, irmãos, de todos nós. Ele é a atmosfera, Ele é o ser no qual todas as coisas foram criadas. Quando fomos feitos do barro, o Pai estava olhando para o Filho. Nele foram criadas todas as coisas, por meio dele todas as coisas vieram a existir do nada. Ele é o agente executivo de toda a criação. Ele é o verbo, Ele é a palavra criadora. Haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Haja separação entre as águas, houve separação entre as águas. Ele é a palavra criadora. Sem Ele, como diz João, nada do que existe seria. Para Ele, a criação, irmãos, não é aleatória. Ela tem um fim, ela tem uma finalidade, ela tem um projeto soberano: convergirmos nele. Cristo é a origem de todas as coisas. Ele é o meio, é por meio dele que todas as coisas existem. Ele é o fim. Para Ele, todos os nossos corações estão sendo moldados pelo Pai, olhando para o Filho. Por isso, na eternidade, Deus nos destinou, nos predestinou para sermos conforme Cristo Jesus. Não precisamos de outros intermediários, não precisamos de outros agentes da criação. Temos a suficiência nele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, é o que diz o verso 17. Nele tudo subsiste. Ele é o Criador, mas também Ele é o sustentador de todas as coisas. Paulo disse em Atos 17, nele nos movemos e existimos. Você já parou para pensar que você está respirando porque nele nós estamos? Você já parou para pensar que você levantou hoje, tomou café, almoçou, jantou, porque nós estamos vivendo nele? Porque a criação só se move porque está nele. Nada subsiste sem ele. Diz a palavra, nele tudo subsiste. Os átomos, as galáxias, o tempo, a história, tudo existe porque está nele. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Irmãos, tudo é por Ele, é para Ele, por meio dEle. Ele é o cabeça da igreja. O pastor dessa igreja não é o pastor Daniel, não sou eu. O pastor dessa igreja é Jesus. Ele disse para Pedro: Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Nós somos ovelhas de um único redil, de um único rebanho. E o supremo pastor é Jesus. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, é o que diz o verso 18. A ressurreição de Cristo, irmãos, é a nova criação. Perceba que a supremacia dele vai para além da criação. É já na recriação de todas as coisas. Ele é o primeiro entre os ressuscitados, Ele é a nova criação. A sua ressurreição é o início de uma nova humanidade. Somos parte desta nova humanidade, irmãos. Um dia os nossos corpos serão ressuscitados do pó. E aí viveremos com Ele para sempre, na eternidade, com os anjos. Com os anjos. Veja, em Colossos, eles começaram a fazer culto aos anjos.
O que a gente aprende com Apocalipse 4 e 5? As miríades e miríades de anjos, os milhares e milhares, milhões e milhões de anjos circundam o trono de Deus e dizem: santo, santo, santo. Você gosta de anjo? Então aprenda com os anjos sobre a suficiência do Cordeiro que eles adoram continuamente. Santo, santo, santo. Tem gente que a gente fala assim: estou vendo um anjo. Aí o culto melhora, porque alguém viu o anjo. Eu não sou contra ver anjo, irmão. Se ele aparecer, amém. Gabriel, estamos juntos, vamos receber com muita alegria. Mas tem gente que acha que o culto vai ficar melhor porque um anjo apareceu. Irmãos, os anjos dizem: santo, santo, santo ao Cordeiro vencedor. Se Cristo não for suficiente, você não vai suportar os anjos no reino dos céus. Porque eles dizem o tempo todo, os seres viventes, os 24 anciãos que representam os anjos, eles dizem o tempo todo, continuamente: santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, que é aquele que é e sempre será. Amém, irmãos? Porque Deus achou por bem, diz o verso 9 do capítulo 1 e do capítulo 2, 19 do capítulo 1 e 9 do capítulo 2, Deus achou por bem que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Ele é Deus, irmãos. Não há nada além dele, ele é a nossa suficiência, ele é a água da vida que sacia a nossa sede. Por meio dele, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Ele é o reconciliador de todo o cosmos. Toda a criação, diz Romanos 8, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação anseia pelo Salvador. Tudo que o pecado tocou, todas as suas consequências serão tocadas pelo Cristo cósmico, pelo Cristo reconciliador de todas as coisas. Ele levará toda a sua criação à restauração final. Cristo é aquele que despojou, diz o verso 15 do capítulo 2 de Colossenses, despojou todos os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Ele venceu a morte, irmãos. Ele expôs publicamente ao desprezo todas as potestades, todas as autoridades visíveis e invisíveis. Tudo isso foi exposto nu, tudo isso foi envergonhado quando Cristo triunfou, quando Cristo começou a reinar em seu trono, cruz do Calvário. A cruz do Calvário é o trono onde ele começou a reinar sobre as nossas vidas. Cristo é suficiente na sua vida? Precisamos de seres intermediários? Precisamos de ascese, de práticas rigorosas, de calendários religiosos? Se Cristo é tudo em nós, nós temos tudo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, diz João 7,37. Ele é o pão da vida, diz João 6. Ele é a luz do mundo, diz João 9. Ele é o bom pastor, diz João 10. Ele é tudo que nós precisamos, tudo que nós ansiamos. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista disse isso ao enxergá-lo, ao vê-lo. Ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Não há nada fora dele, não há nada além dele. Todas as coisas foram criadas por meio dele, nele e para ele. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito dentre os mortos. É nele
que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o mistério que foi revelado. Pastor, vamos ver ali um mistério. Não, irmãos, o mistério já foi revelado. Mas tem um outro mistério. Obrigado por esse outro mistério. Porque o mistério revelado já foi revelado através da cruz do Calvário. Eu não preciso de outros mistérios. Eu já tenho o mistério revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o justo, Ele é Salvador. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor da glória. Até quando os nossos olhos se desviarão dele, que é tudo? Até quando os nossos olhos se encantarão com essas heresias que se revestem sempre de novidades, que trazem essas estranhezas, que se infiltram dentro das nossas igrejas e que arrancam o nosso olhar da supremacia? Ele é supremo, Ele é proeminente, Ele é Deus, Ele é tudo o que nós precisamos para a glória dEle, para Ele, porque fomos criados nele, por meio dEle e para Ele, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém?